E o meu voo que atrasou, uma bronca danada. Ai, meu Deus, meus amigos, sejam muito bem-vindos. É sobre isso que vamos conversar, sobre as atualizações da semana da jurisprudência do Supremo. Aqui quem fala é Felipe Duque, seu professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica, e a gente vai pegar os principais fundamentos das principais notícias do STF dessa semana. Então, pode sentar aí, de maneira breve, a gente vai comentar aqui alguns fundamentos para que você entenda a problemática. Veja essa questão, né, do tema 1417, tema bem bacana. Mas antes, assim como meu filho cabelo aqui, ele tá brigando comigo, você precisa se inscrever aqui no canal, aproveitar a Black Friday aqui do Estratégia Carreira Jurídica e comentar se você tá gostando desse projeto. Senão, vamos embora, tá? Vamos fazer outra coisa, a vida tá aí, vida corrida, né, como a gente diz. Vamos fazer o que é necessário e não o que você tá precisando, beleza? Então se inscreve aí no canal. Meus amigos, o primeiro tema muito importante é o tema que trata da suspensão dos processos sobre atraso e cancelamento de voos, né? Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. E é um tema que afeta a vida de milhões de brasileiros, que com certeza isso vai aparecer nas provas. Essa discussão jurisprudencial, né? Que é sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas. O ministro Dias Toffoli, ele determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem indenização de danos morais por cancelamento, por alteração, por atraso de voos. E qual foi o fundamento jurídico dessa controvérsia que está em discussão, né? A gente tem um conflito entre o Código Brasileiro de Aeronáutica versus o Código de Defesa do Consumidor. Quem entende que devemos aplicar o Código Brasileiro da Aeronáutica, o CBA, ele já coloca lá no seu artigo 256 e seguintes excludentes da responsabilidade da companhia aérea, né? E ele trata, por exemplo, que o transportador ele não responde por atraso quando você tem uma decorrência de uma força maior, como condições meteorológicas adversas, restrições de tráfego aéreo, até determinação de autoridade aeronáutica. E também tem limites tarifados de indenização, tá? Seguindo, de certo modo, ali a Convenção de Varsóvia e Montreal, que o Supremo entende mais nas questões envolvendo voos internacionais, tá? Ou seja, um teto máximo para as indenizações. Claro, em danos materiais, não em danos morais. E quem entende a segunda posição, que é a aplicação do CDC, obviamente continua, digamos assim, do jeito que tá, né? Pacificado aquela questão que há dano moral, exceto se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, artigo 14, parágrafo 3º do CDC. Por que isso aqui importa? Porque a gente está discutindo aqui, obviamente, recepção de normas e o Supremo vai analisar esse mérito, né? Se essa questão, até dos casos de força maior, qual legislação deve seguir. E o fundamento do Supremo foi evitar decisões contraditórias, né? Quando ele determina a suspensão nacional do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, bem como evitar a litigância predatória, né? Que ele fala, por exemplo, que 10%, né, desses 400 mil processos desse tema foram ajuizados por apenas 20 advogados ou escritórios. O segundo tema é um tema que envolve até mais direito constitucional, né? Foi um apreço, né, que eu vi de um grande professor meu, Paulo Mendes, colega da carreira, que ele fala sobre a modificação e cancelamento de teses em sede de repercussão geral. É um tema extremamente técnico, mas fundamental para quem estuda processo constitucional, a dinâmica das teses de repercussão geral, né? Primeiro, houve um acontecimento do cancelamento de uma tese, o tema 1102, que é da revisão da vida toda. O STF está cancelando a tese de repercussão geral do tema 1102, porque o tribunal decidiu de forma diferente nas ADIs 2110 e 2111, que foram julgadas posteriormente. E qual é o fundamento jurídico? Aqui a gente tem a explicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes em sentido inverso, né? Ou seja, quando o Supremo julga um ADI em controle concentrado abstrato, né, a decisão tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Já o controle difuso em repercussão geral, embora também tenha eficácia vinculante quanto à tese, ela está mais ligada ao caso concreto. E o que é que o STF está dizendo? Olha, o controle concentrado, ele prevalece, obviamente, sobre o controle difuso, e especialmente porque a ADI tem maior abstração, generalidade, tem um efeito vinculante, da ADI é mais amplo, inclusive, e tem hierarquia implícita de precedentes no sistema brasileiro. Outro acontecimento também foi a modificação da tese, né? A DPF 615, alterando o tema 360. Então, o Supremo modificou de ofício uma tese firmada em 2018, do tema 363, repercussão geral. Aqui entra o conceito de superação de precedentes ou de overruling, né? O STF está reconhecendo que as teses de repercussão geral não são eternas. Elas podem ser atualizadas conforme a evolução da jurisprudência do tribunal. O terceiro tema é sobre a coisa julgada nos juizados, né? O tema 100 e a alteração do tema 360. Esse tema é ouro para as provas, tá? O Supremo, ele retoma o julgamento do tema 100, que trata da desconstituição de coisa julgada nos juizados especiais, quando a decisão ela é contrária a um precedente do Supremo. E a tese fixada, basicamente, é que o Supremo está reconhecendo a possibilidade de rescindir decisões dos juizados que sejam contrárias aos seus precedentes. Mas de que maneira, professor? Mediante uma simples petição em primeira instância no prazo da ação rescisória, ou seja, dentro do prazo de 2 anos, com base no artigo 975 do CPC. Os fundamentos jurídicos foram 3, né? Primeiro,
primeira supremacia da Constituição Federal, o Supremo como guardião da Constituição. A segunda, que é, obviamente, a relativização da coisa julgada. E também o fundamento na ação rescisória 2876, tá? Eu não tenho dúvida que isso vai cair em provas, de verdade. O quarto tema é sobre a inelegibilidade e substituição de chefe do Executivo, tema 1229 de repercussão geral, um tema que toca ali em direito eleitoral e direito constitucional. O Supremo fixou tese sobre a substituição judicial do chefe do Poder Executivo e seus efeitos para a reeleição. Acontece muito isso, né? Às vezes o cara não quer substituir ninguém para não ficar inelegível. E olha a tese que o Supremo fixou, ele falou o seguinte, nesse recurso extraordinário: o exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito, em decorrência de uma decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Ou seja, o fundamento constitucional aqui é a interpretação do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, quando mostra que o presidente, o chefe do Executivo, enfim, quem é substituído o curso do mandato, pode ser reeleito para um único período subsequente. A questão é, o que significa substituído? Quem substitui o titular nos 6 meses anteriores à eleição está impedido de concorrer? E aqui eu deixo para aprofundamento, para você saber a distinção entre sucessão e substituição, direito eleitoral, e também perceber que o fundamento dessa tese do Supremo é quando há uma substituição por decisão judicial sem trânsito em julgado, tá? Muito cuidado com isso. O quinto tema interessante é sobre o racismo estrutural e o estado de coisas inconstitucional, na DPF 973. É um dos temas mais sensíveis também importantes na atualidade. A DPF 973, ela foi ajuizada por 7 partidos políticos pedindo o reconhecimento de uma violação massiva de direitos fundamentais da população negra. Então ele se baseava em vários dispositivos da Constituição Federal, no artigo 1º, artigo 3º, e é importante, claro, que você saiba o conceito do estado de coisa inconstitucional, que foi julgado na DPF 347, quando para reconhecer esse SI é necessário violação massiva e generalizada de direitos fundamentais, omissão reiterada das autoridades públicas e necessidade também da adoção de medidas estruturais por múltiplos órgãos, além de um potencial de condicionamento judiciário se houver litígios individuais. Isso aqui já caiu em muitas provas discursivas e prova oral, tá? Primeiro, o que é o estado de coisa inconstitucional. E aí, em resumo, o ministro Fux, ele voltou pelo reconhecimento desse estado de coisa inconstitucional, mas fez uma distinção terminológica importante. Ele preferiu usar racismo histórico em vez da expressão racismo estrutural. Por quê? Porque a realidade, segundo o ministro atual, é distinta do período pré-abolição, ou seja, de 1888, quando havia uma estrutura formal e legal de discriminação. Hoje, nós não temos mais essa estrutura formal, mas temos uma omissão estatal em enfrentar as consequências históricas da escravidão. Então, como disse o ministro, ele falou assim, olha, as gerações pós-escravidão, elas ficaram presas a um ciclo de pobreza devido à incapacidade do Estado de criar condições reais de ascensão social. Então, a proposta do ministro Luiz Fux foi criar um plano nacional de enfrentamento ao racismo em até 1 ano, né, com participação do Poder Judiciário, para que aí, consequentemente, haja um trabalho de desenvolvimento econômico, educação, saúde, direitos humanos, segurança alimentar, infraestrutura e também apoio à juventude e comunidades tradicionais. Eu não tenho dúvidas que isso aqui vai cair em provas, tá? Por fim, eu achei interessante esse tema relacionado ao estacionamento e gratuidades para PCD no Paraná, né? A DI 7901. Uma associação brasileira de shoppings, ela questionou a lei do estado do Paraná que ampliava a gratuidade em estacionamentos para pessoas com deficiência. O que é que dizia essa lei do estado do Paraná? Ela falava o seguinte, olha, pessoas que têm deficiência têm direito ao período de gratuidade equivalente ao dobro dos demais usuários. Então imagina que você entra no lugar e diz assim, até 10 minutos é de graça. Pronto, pessoas com deficiência é o dobro. E nesses estabelecimentos sem tempo mínimo gratuito, ele vai ter pelo menos 30 minutos de gratuidade. E aí essa associação basicamente está alegando que viola a competência legislativa, ou seja, o Estado não pode legislar, que viola o direito de propriedade, viola a livre iniciativa e, consequentemente, esse tema eu acho que é bem interessante, né, porque o Supremo ainda vai decidir, estar em aberto e, com certeza, essas questões versando sobre competência legislativa, elas adoram cair em provas. Meus amigos, muito obrigado, tentei ser bem direto, bem objetivo, tomara que você tenha gostado. Se não gostou, escreve aí, se gostou também, bota uma vaiazinha aqui que a gente dá uma olhada, beleza? Simbora! Vou lá pegar meu voo agora.